Muito bem, boa noite. Estamos começando mais um Prosa de Finanças, entrando aqui ao vivo. Hoje teremos a presença da doutora Luciana da Lima Lopes, né? E logo começaremos mais um Prosa de Finanças. Tá? Conto com a sua participação, enviei para os seus amigos. Tá? Vamos começar aqui a encaminhar para os nossos amigos aí para entrarem hoje no Prosa de Finanças, convidando aí os familiares todos para participarem. Opa, tá, o Salomão tá aí. Vamos lá, deixa eu já convidá-la aqui, já, gente. Boa noite, Tamara Jair, tá aí, boa noite. Salomão tá aí com a gente sempre, boa noite. Já fiz o convite. Ô, doutora Luciana, boa noite. Olá, Tá me ouvindo bem? Altemir. Tá Eu ouvindo tô bem? bem. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Que ótimo. O pessoal tá chegando. Opa, olha, o Wallace entrando, o Nádio, muita gente chegando, que bom. Eu vou olhar para o lado, porque eu já falei nas outras prosas que eu sou meio analógico. E às vezes eu Sim, acompanho melhor no computador ali, doutora Luciana. E sempre eu chega uma também. pergunta, alguma coisa, né? Eu sempre anoto, inclusive eu tenho aqui umas anotações também, tudo no papel mesmo. Ainda tô naquela ainda, viu? Não adianta. Digital é bom, mas a canetinha faz parte, né? Faz parte, exatamente. E eu às vezes não acompanho aqui as perguntas, né? Elas passam mais rápido e eu não sou tão bom assim, né? Olha aí, a Suzana entrou, muita gente chegando. Mas então, vamos começar hoje mais um Prosa de Finanças. Esse é um programa que eu tenho feito terças, quintas e sábados, sempre convidando amigos especialistas naquilo que eles fazem. E hoje eu tenho a alegria, né, de poder contar com a presença da doutora Luciana. Logo ela já vai se apresentar, pedindo para os amigos, convidem aí, manda o aviãozinho. Ó, tô aprendendo a ser youtuber, ó, manda o aviãozinho, convida seus amigos, né, convida mais pessoas. Envie suas perguntas. Eu recebi algumas boas perguntas já, doutora Luciana. Ah, Vai é? render, Que vai render o ótimo, isso é próximo. importante. É bom a gente, né, aproveitar e ajudar, porque quando faz uma pergunta pública, acaba que a gente ajuda várias pessoas, né? Não só a pessoa que está perguntando, né? Porque muitas pessoas, né, elas não sabem realmente que existe uma orientação jurídica, né? E eles sempre procuram, eu digo, quando tá pesado demais, quando está arriscado demais, né? E a orientação ela é bem-vinda antes, durante, né? Então, Exato. vamos lá, gente. Convide aí seus amigos, manda esse aviãozinho aí, eu estou aprendendo a falar como deve convidar, até eu já convidei mais alguns amigos aqui, fui apertando. E a ideia de hoje, gente, no Prosa de Finanças, é falar um pouco dessa área jurídica e como ela também nos cobra, né? Mas como também nos defende, né? Como a gente pode trabalhar, né? Como a gente pode navegar nesse mundo jurídico. Muitas pessoas desconhecem as leis. O brasileiro, né, doutora Luciana, desconhece muita coisa. É Faz verdade. empréstimo, faz financiamento, não lê nada que assinou, não lê. Não. E depois, quando acontece o problema, me ajuda, socorro, né? E a gente vai falar um pouco desse assunto, né? Antes, o que que a gente vai falar? Um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. E eu estava me lembrando aqui, doutora Luciana, que eu estudei na FESP, né, a Faculdade aí de Estudos Sociais do Paraná, e Uhum. eu tinha, no meu curso de administração, uma das matérias era o direito. Olha, E eu lembro que a gente trabalhava com, boa parte naquela época, com o mercado internacional, né? Porque era administração com habilitação em comércio exterior. E nós tínhamos um professor, eu lembro dele, o Machado, fantástico esse professor na área de direito. E ele tinha uma técnica que ele ajudava a gente a estudar. Porque, por exemplo, eu gostava de matemática financeira, estatística, tudo desse lado. olha. Mas o direito não era o meu forte, nem dos meus colegas que estavam lá fazendo. E esse professor, ele fazia o seguinte, ele lançava uma pergunta enquanto ele caminhava pela sala e virava do nada, se apontava o dedo para um aluno e falava, você, responda a isso, conceitue e me dê um exemplo.
Então, em Olha 3 só, perguntas, foi ele uma pessoa só. esmagava para uma pessoa só. Então, por exemplo, eu morria de medo que ele passava no corredor e ele fizesse para o meu lado e apontasse, porque a pergunta era: responda, conceitue e dê um exemplo. Resumo da história, é claro que a gente teve que estudar, estudamos um pouco mais, e aquilo abriu um pouco a nossa mente. Me ajudou na minha faculdade a olhar o direito por esse lado, ok? E na sua trajetória, como é que surgiu o direito na sua vida? Se apresente, doutora Luciana, apresente o seu escritório, o seu Ai, currículo. então, o direito surgiu na minha vida de uma forma bem, assim, acho que como a maioria dos jovens acontece, né? Por exclusão. Porque eu sou daquela época que a gente tinha que fazer, ser médico, ou ser advogado, ou ser engenheiro, né? Tinha aquela história. A E máxima dos pais, médico, né? e aí médico nem pensar, porque eu não posso ver sangue. Até hoje eu desmaio se eu ver sangue. Então, engenheiro, meu pai é engenheiro, meu pai falou, cidadão, seja engenheiro, não seja arquiteto. E aí, advocacia, né, apesar de eu amar a matemática, como você, a advocacia ficou ali, né, num plano mais exposto. E também meu avô, pai do meu pai, foi uma pessoa assim que realmente me inspirou muito, né? Eu era pequena, infelizmente não tive a honra de conviver por muito tempo com ele, mas eu lembro como se fosse hoje eu na casa dele cheio de livros, era uma pessoa que eu admirava muito, e ele foi delegado, né? Ele foi diretor-geral da Polícia Civil, e uma pessoa assim muito Uhum. influente, muito inteligente, e eu achava ele um charme. Eu sempre gostei daquele jeito que ele era de se vestir bem, então eu sei que na advocacia a gente tem que se vestir bem, eu sempre gostei disso. Então, todo aquele glamour da advocacia sempre me encantou. E eu amo o que eu faço. Eu sou aquela advogada assim que eu digo, eu nasci para isso, né? Eu nasci foi por exclusão, mas eu tenho certeza que eu nasci para ser advogada. Não nasci para ser juíza, nem nasci para ser promotora. Eu nasci para ser advogada mesmo, para defender os outros, né? E comecei minha carreira primeiro fui estagiária, né? Trabalhei numa procuradoria, trabalhei em toda a faculdade, né? Fiz estágio, trabalhei numa empresa, então acho que entendi bem o que o empresário espera do advogado. E aí depois ainda, né, abri o escritório, que já faz 18 anos que nós temos aí o Lima Lopes Cordella Advogados, hoje com uma grande equipe. E estamos aí defendendo as pessoas, né? Bancos também, a gente não tem nenhum cliente que seja banco, a gente defende as empresas também dos bancos, né? Então, a gente tem Olha uma aí, ó, história. já tem fã aí, olha. Legal, Lu. É, Super admiro o seu trabalho. a Daniela é uma cliente nossa, né, da Projex, uma empresa de construção civil maravilhosa também, uma empresa antiga aí que também tem um trabalho maravilhoso, uma empresária de sucesso aí. Inclusive, quem precisar construir aí pode falar com ela, que ela é uma excelente profissional também. Legal. Então, doutora Luciana, as pessoas pensam realmente que a gente tem uma trajetória, né? Que já foi assim, meteórica. E não é, como você falou, fiz estágio, trabalhei em tribunal, trabalhei em empresa privada, fiz, né? E daí construí um escritório que é muito reconhecido aqui em Curitiba. Atende Subi grandes muita escada de empresas. fórum, viu, Altemir? Então não aconteceu rápido como as pessoas pensam, né? Nunca acontece tão Não, rápido. Eu gostei que o exatamente. Jair já comentou ali, o Jair comentou assim, ó, dizem que né, contratos, né, jurídicos são parecidos com bula de remédio. Se a gente Sim, lê, não toma o remédio, ou se lê, não assina, né? exatamente. Tem muita piada nessa área, mas também, doutora Luciana, tem muita coisa que a gente tem que se preocupar. Tem. Sim. Essa semana, eu estou acompanhando lá não sei se é escritório, porque não pode fazer propaganda, né? O advogado ele não pode fazer propaganda velada, assim, né? Mas esse pessoal ele fez um vídeo explicando para as pessoas que elas conseguem realmente reduzir a parcela do carro. Sim. Então, o que acontece? O vídeo ele é perfeito, tem artistas ali, dá para notar que não são clientes, são artistas, ok? A parcela lá de 5 mil baixou para 2.500, só caso de sucesso, né? Eu entrei ali nesse vídeo lá onde tem os comentários e eu fui alertando as pessoas, colocando um por um, ó, cuidado. Além do que várias pessoas já colocaram, cuidado que é golpe, cuidado que é golpe. E eu fui alertando as pessoas dizendo o seguinte, gente, primeiro, né, não tem mais esse milagre assim de redução de parcela, de revisão de contrato. Não é bem assim.
E a forma como eles estão mostrando ali só tem vencedor, só tem um lado. É. Escolhe aquele escritório, entra na justiça e a causa está ganha. Aí eu expliquei que não tem. Então, nos ajude aqui, doutora Luciana, até alertar as pessoas sobre revisão desse tipo de contrato, por exemplo, financiamento de veículo, né? E o que acontece quando a pessoa perde a causa? Porque a pessoa, quando ela está, eu falo sempre que o emocional atrapalha a razão, então nesse momento com dívidas e a pessoa com medo de perder o carro, entra muito emocional. Aí ele assiste um vídeo como esse e fala, puxa, é a solução que eu precisava. Aonde eu assino, quanto eu pago para vocês e a minha parcela vai reduzir. É bem assim que funciona? Não, não é bem assim. Veja bem. Primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte: não existe milagre. Se você pediu um emprestado 30 mil, você não vai pagar 25. Não existe esse cálculo, né? Então as Se pessoas alguém souber, se alguém souber, nos avise, né, doutora Luciana? não existe isso. Sinceramente, eu nunca vi, né? Esse é a primeira lógica, é algo muito simples, né? A segunda lógica é que você tem que pensar que, com relação ao contrato que né, uma das pessoas perguntou, assim, realmente é muito difícil assinar um contrato, principalmente tratando de banco. Porque os contratos Uhum, realmente eles são totalmente leoninos. Mas existe o Código de Defesa do Consumidor para nos ajudar, uhum, que ele nos protege, inclusive, dessas cláusulas leoninas, e chamam esses contratos de adesão, dizendo o consumidor ele é um ente mais fraco, um ente mais frágil, então nós temos alguns benefícios em razão disso, né? Mas o que acontece? Independente disso, você nunca deve assinar um contrato mesmo no desespero que você não possa pagar, né? Então, aquela cláusula, aquele valor que está lá estabelecido que você não pode pagar, é melhor você não assinar, né? Ou então, uhum. verificar a taxa de juros, porque se a taxa de juros ela for uma taxa média, se o banco está negociando uma taxa média do Banco Central, dificilmente a gente vai conseguir baixar esse valor, porque existe já uma jurisprudência, né, de que a taxa média do Banco Central é legal. Então, o que geralmente os juízes fazem? Eles avaliam a taxa média do Banco Central daquele mês e verificam se naquele mês, onde foi fechado o contrato, Uhum. aquela era uma taxa média de mercado, né? Então, essa é uma situação também. Outra questão é verificar se durante o contrato foi alterada a taxa de juros. Então, se realmente foi alterada a taxa de juros, a revelia do consumidor, realmente a gente pode negociar. Isso está correto. Outra questão. Muitas vezes, quando existe uma garantia ou um devedor solidário, por exemplo, é a tua empresa e o proprietário da empresa, você como proprietário da empresa, você e a sua esposa, existe um devedor Uhum. solidário, existe uma tese de que é possível que os juros sejam juros de conta garantida, que é um juros mais baixo. Isso existe uma portaria Certo. do Banco Central que orienta e que autoriza isso, que determina isso. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é assim: a gente tem que mandar isso para um calculista, para uma pessoa especialista. Né? Eu digo assim, eu, como advogada, Uhum. sei de muitas teses, mas quem sabe de fato é uma pessoa especializada em cálculos bancários, que vai A avaliar. princípio, né, doutora Lúcia, a princípio, essas financeiras não são tão burras de praticar Não, uma taxa tão exorbitante, que já se ganha exato, dinheiro com as altas taxas de juros do Brasil. E nós temos uma sim, das maiores taxas, ainda é muito alta, né? Mas pode claro, acontecer. Então, daí, claro, na claro. verdade, um perito, alguém vai calcular e vai dizer, ó, isso aqui está fora do normal. Mas É, isso acontecia muito no passado. Hoje eu isso, acredito que aconteça muito menos, né? Seria é, o que uma burrice assim, de uma instituição financeira não a está. colocar uma taxa de juros. É. Exatamente, porque o que acontece? Aquela questão do juros sobre juros já existe muita jurisprudência a favor disso. Então, isso é Uhum, uma coisa que nos prejudica muito. Mas existem várias outras portarias que foram sendo criadas e que nos ajudam. Por exemplo, existe uma tese de que a partir da data da inadimplência, o cálculo dos juros é pelos dias úteis e não pelos dias. Então, já dá uma diferença absurda. Porque você imagina uhum, você tirar do cálculo sábado, domingo e feriado. Né? Se uma uhum. pessoa, vamos supor, está atrasada um ano, nós estamos falando aí de no mínimo 12
12 dias não, 10 dias por mês. Então, nós estamos falando em 120 dias a menos de juros. Muita Uhum. coisa, né? Tem um Então, impacto, então, grande. tem um impacto grande. Então, assim, o que eu entendo? Não adianta também entrar com uma ação sem fazer o cálculo. Por quê? Porque se você não faz o cálculo, chega lá, você vê que que você não tem direito, você perde a ação. Além de você perder o bem, você ainda tem direito de pagar os honorários do banco. E aí? Opa, isso aí. Eu tenho explicado para as pessoas lá e eu coloquei honorários de sucumbência. Aí todo mundo quer explicação. A explicação é essa. Você paga, além do que você contratou, o seu advogado, você paga, vai pagar ainda o advogado do banco, é isso? Exato, perfeito. Agora, o que é importante dizer? Muitas vezes, o que acontece? A gente chega e vê assim, olha, é muito difícil você ganhar essa causa, porque os juros estão corretos. Pois é, doutora, mas eu não tenho como pagar. Bom, então nós vamos ganhar tempo. Nós vamos ganhar tempo. Então, Doutora ganhar Luciana, tempo, né? desculpa ele interromper, mas isso é o prosa de finanças, tá vendo? Então, olha só. Aqui nós estamos tendo com a doutora Luciana algo bem transparente. De olhar, de receber uma demanda e falar o seguinte, olha, tudo indica aqui que a gente não ganha e vai acontecer isso se a gente não ganhar. Porém, se a pessoa insistir, porque as finanças não estão em ordem, e eu dou muito aconselhamento financeiro, doutora Luciana, que às vezes a gente tem que ganhar tempo realmente, a pessoa precisa um fôlego financeiro para daí fazer uma tentativa de renegociação de dívida. Então, nesse Sim, caso, você orienta a pessoa nesse sentido, fala, olha, a sim. gente não vai conseguir aquela redução, mas a gente ganha tempo. Como é que isso funciona? Porque uma demanda demora muito, né? Então, assim, se a pessoa tem um bem em garantia, melhor ainda entre aspas, porque a garantia faz com que a dívida não seja executada, você não perca um bem e dê algo em garantia enquanto a gente se discute, e aí a dívida fica suspensa. Mas tem um lado ruim também de você dar garantia, porque aí o banco fica tranquilo que uma hora ou outra ele vai receber e aí não faz um bom acordo. Então, tem dois lados da moeda de ter uma garantia, Uhum. né? Mas a gente ganha tempo no seguinte sentido, de que o banco começa a perceber que está sendo difícil receber do teu cliente e ele chega para um acordo. Eu até comentei esses dias, eu até dei um Google, porque a gente precisa saber como que a outra parte age, né? É psicologia. Uhum. O que é que nem xadrez, como é que o meu oponente vai agir? Eu dei um Google esses dias para saber acordos bancários, aquela história. Todo Uhum. mês, todo ano, 1º de dezembro, entra no Google aí para você ver. 1º de dezembro tem notícia de 2016, 2017, 2018, 2019, que são abertas as negociações dos bancos. Todo ano é assim. Por quê? Porque os bancos ficam desesperados para negociar, para que diminua o passivo deles, né? Até o final do Uhum. ano, porque tem que apresentar os resultados anuais, não querem ter prejuízo. Então, o que eles fazem? Eles fazem aqueles saldos, aquelas negociações Renegociação de boas. dívida. O Serasa está começando já uma semana de renegociação de dívida, Então, que são essas dívidas aí que já estão uma briga há muito tempo, né? É melhor sim, receber alguma coisa do que não receber nada. Então, começa exatamente. a renegociação. Mas, doutora Luciana, o prosa aqui é para a gente lembrar de causos. Sim. Em 1999, eu ainda trabalhava em instituição lá financeira e eu lembro que teve o leasing contra o CDC. O que é isso? Leasing é um tipo de empréstimo que é um aluguel. E o Uhum. leasing tinha uma taxa muito mais baixa, porque naquela época não incidia o IOF. O IOF chegou a 15%, passou de 6% a 15%. Então, quando comparava no financiamento de veículo, leasing versus o CDC, Todo tá? mundo fazia Que leasing. é o financiamento, todo mundo fazia leasing. Só que esse leasing era com variação cambial. E até Nossa. então, estava tudo bem no Brasil, tranquilo. O que aconteceu a partir de janeiro? O dólar começou a subir e naquele ano as pessoas que optaram por essa prestação mais barata, eu até tinha um cálculo aqui, a prestação, olha, de um Gol na época era R$ 647 pelo Olha. leasing cambial. E se fosse pelo CDC normal, seria 732. Então dava muita diferença na quantidade, né, no valor, no saldo final. Quem Sim. optou pelo leasing cambial, o que aconteceu? A prestação, doutora Luciana, chegou a subir 70%. Meu Ou Deus. seja, o negócio ficou impagável. O negócio Eu ficou lembro dessa insustentável. época. Nossa. E eu acho que deu uma enxurrada de processos e de É, revisional e E o todo mundo problema, e o tentando. problema do leasing é que era um aluguel, né? No final, se você não terminasse de pagar, você não poderia ficar com o veículo, né? Você perdia, né? Exatamente, você perde Era um veículos. contrato de Isso. aluguel, né?
de aluguel. Você só ficaria com o veículo se você pagasse aquele residual, aquele saldo Exato. que ficava no final do contrato. Mas imagine o desespero dos taxistas, de todas as pessoas que optaram por isso. E aqui o que acontece? Houve uma mudança que a gente chama no mercado financeiro risco de mercado. E aconteceu o risco de mercado, uma alta desvalorização do real, da nossa moeda, frente ao dólar, subiu. Aí é o seguinte, vai fazendo o cálculo aqui, a prestação de 700 aqui pulou para quase 3 mil, com um valor absurdo. E agora, essas pessoas só tinham uma saída, buscar os meios legais. Sim. Né? Nesse caso, nessa época, cabia essa revisão Com e certeza. e eu acho que os tribunais acabaram entrando num consenso aí, né? Porque houve uma certa mediação na época. Sim, tem uma tese, né, em direito que chama Fato do Príncipe, que está sendo muito usado agora na pandemia, né? Que é uma força maior, né? É algo que não se espera, é algo totalmente improvável que aconteça, né? E aí, naquela época, teve muita decisão nesse sentido, onde os juízes chegaram a um consenso do meio termo, né? Não, nem tanto o céu, nem tanto a terra, e aí as coisas se resolveram. Mas é o que está acontecendo hoje, por exemplo, a gente vê muita gente aplicando, por exemplo, em taxa fixa, né? Achando que não vai ver a inflação, só que a gente viu agora em GPM 20%. Isso. E vai ter logo, logo, doutora Luciana, a renovação do aluguel. E muita gente aí, quando renovar o aluguel, vai sentir uma pancada. Gente, eu tô vendo a Paulinha, que entrou aqui lá de Manaus. Um abraço, Paulinha. Pessoal, convide seus amigos. Prosa de Finanças hoje com a doutora Luciana, minha amiga, especialista na área do direito, atende grandes empresas, tem um escritório lindo, magnífico e uma equipe também muito maravilhosa. Doutora Luciana, então, nesse caso, eu me lembro que na época, então, houve esse consenso, assim, e realmente esses contratos foram mudados para um índice que era o INPC. Então, houve ali um acordo, porque é o seguinte, não ia caber a devolução de tantos carros. Acho que ia faltar até oficial de justiça, ia faltar tudo, estacionamento. Então, assim, ó, pegou muitos brasileiros, né? Porque realmente, ó, todo mundo soube. E aqui não foi um erro da pessoa. A pessoa olhou o seguinte, peraí, esse é mais barato, aquele é mais caro. Foi assim, né? O que tem acontecido agora com a pandemia é diferente. Com a pandemia, as pessoas sofreram redução ou suspensão de salário. Perfeito. E aí, doutora Luciana, eu tenho que olhar o seguinte, eu preciso pôr o pão na mesa, eu preciso pagar aluguel, eu preciso da conta eu tenho contas que eu preciso pagar. Só que outras as pessoas não estão conseguindo pagar, que é o financiamento do carro e algumas outras prestações. E aí eles também sofrem porque entram as empresas de cobrança. Como é que essas pessoas devem agir nesse momento? Olha, eu acredito que o mais importante é a negociação, né? É ser sincero. Esses tempos mesmo eu tive um caso que foi até engraçado, porque tinha uma cliente que estava nessa situação e estava sem um advogado, e aí ela acabou falando para o cobrador, falou, olha, você não está entendendo, eu não tenho condição, ela teve um piti com o cobrador, né? Eu falei, isso mesmo, pode ter piti, quem sabe ele, né, ele percebe que não adianta ele ficar, porque é pior nesse momento, a pessoa já está num estresse, né? Eu acho que aí que causa, aí que a pessoa não atende o telefone mesmo. Então, eu acho que o melhor mesmo, não querendo puxar a sardinha para o meu lado aqui, mas é realmente contratar uma pessoa que tenha capacidade para negociar, fazer um cálculo, chegar num consenso, pegar um mediador, não precisa ser um advogado, mas uma pessoa esclarecida, ou um contador, uma pessoa, ou o Altemir, e falar, olha, você tem esse valor, vamos sentar, vamos ver quais são as suas dívidas, o que você consegue pagar, ou conversar, olha, daqui 6 meses, vamos voltar a conversar, esse mês eu não consigo, né? Temos que aguardar, porque o que eu tenho percebido, as pessoas que não estão flexíveis estão perdendo os inquilinos, estão perdendo os clientes, né? Porque não existe essa inflexibilidade nesse momento, é algo desumano até, eu acredito. Claro que banco a gente não pode esperar muita humanidade, né? Mas assim, a gente deve pensar dessa forma e fazer uma proposta, mostrar boa fé, né? Pelo menos, né? Olha aí, ó, mais alguém te elogiando, a Rosa Maria aí. É tudo amiga, é tudo amiga. Opa! Doutora Luciana, olha aí, gente, ó, a Dani é lá da Nova Zelândia. Lá acho que não tem problema financeiro. Lá, em Dani, lá não tem problema financeiro, só aqui no Brasil. Doutora Luciana, eu gostei do termo mediação, é isso mesmo. O que eu tenho alertado as pessoas é que elas busquem bons conselheiros.
né? Sim. Porque às vezes eu vejo aí no Google, na internet, as pessoas postando besteiras e os outros acreditam. E vão É, fazer aquilo, entendeu? Como nesse caso que eu falei, né? Até eu perguntei, né? Cadê o OAB nessa hora? Que um vídeo daquele já está com quase 500 mil visualizações. Então, é assim, como é que absurdo, ninguém né? pegou e vai atrás e fala, ó, você não pode fazer isso que você está oferecendo. Mas voltando aqui ao nosso caso. As pessoas estão com problemas financeiros. Quem que Tá, elas devem procurar? Bons conselheiros. Se o teu exato. problema é pressão, porque quem te emprestou dinheiro também tem um bom escritório de advocacia, também tem uma empresa, tem toda uma equipe por trás, tem especialistas, e você não é especialista nessa área. Então você procura, por exemplo, um escritório como o da doutora Luciana. Ou você procura, eu dou conselhos sobre educação financeira e finanças pessoais. E vou Sim, fazendo essa mediação, explicando para a pessoa até onde a empresa de cobrança pode ir, ou até onde a financeira, cada caso, né? Porque nós temos vários, eu digo assim, personagens quando a pessoa está endividada. O pior é o agiota, que é um outro tipo de negociação. Aí tem financeiras, aí tem bancos, administrador de cartão de crédito, aí tem o condomínio, e aí vai aparecendo vários tipos. sim. E eu acho que O é que a gente justamente pensa. essa ordem. Oi, desculpa. Oi. Essa ordem O de que a gente. prioridade, né, Altemir, também Esse, saber. isso que é o que eu queria falar, exatamente. As pessoas não fazem ideia, doutora Luciana, do que acontece se não pagar um financiamento imobiliário, se não pagar uma taxa de condomínio. Então, vamos lá. Nos ajude aqui nos termos jurídicos, porque eu falo para as pessoas o seguinte: tem dívidas que são prioridades. Se você bobear, você dança. Vamos falar Sim. desse tipo de dívida. Tá. Então, eu entendo assim, primeira, a mais importante, vamos supor, da pessoa que paga alimentos, né? Os alimentos dos filhos, porque essa é prisão. Então, eu entendo assim, jamais deixar de pagar alimentos dos filhos, né? Então vamos lá, homens, principalmente você aí, homem, né? Seu troglodita, né? Não pagar pensão da Ou cadeia. entra com uma revisional provando, né, dificuldade. Uhum. É importantíssimo. A segunda Tá. questão é condomínio, né? Porque o condomínio você perde a sua moradia, né? Se você, claro, se você mora de aluguel, você não vai perder teu imóvel, mas se é sua propriedade, você pode vir a perder em razão da dívida de condomínio, tá? Olha por que o prosa é muito gostoso. Agora que a senhora acabou de me lembrar de mais um caos. Eu fui síndico de prédio. E eu acabei tendo vários amigos lá. Síndico sempre tem muitos amigos, É, brincadeira. Tinha uma moradora que se achava no direito de não pagar a taxa de condomínio. E nós olha entramos só. na justiça e deu penhora. E o imóvel dela ia para leilão. E ela não acreditava naquilo que estava acontecendo. Aí, rapidamente, ela pediu dinheiro para a família e quitou a dívida. Ela Olha não só. imaginava que poderia atingir o patrimônio dela, doutora Luciana. Que E absurdo. aqui também vai mais um alerta. Você que aluga um imóvel e fique de olho para ver se o teu inquilino está pagando a taxa de condomínio. Porque Exato. essa preocupação é do proprietário do imóvel, né, doutor? Exato. Eu até sugiro sempre para os meus clientes que alugam, né, que essa taxa seja paga por eles, que ele cobre dentro do valor do aluguel já o valor do condomínio, né? Porque aí ele fica mais seguro, né? De que aquela taxa vai ser paga por ele, não fica na mão do inquilino. Né? O IPTU a mesma coisa, né? Geralmente quem deve pagar durante a locação é o inquilino, mas por que não incluir isso na taxa de locação e Já faz, pagar? já faz algo que eu chamo de inteligência financeira. Faz um preço Exato, só e daí você exato. detém o poder. Quer dizer, você quita o IPTU, você quita o condomínio e não tem esse problema da pessoa pagar o aluguel, mas não te pagar o condomínio e depois você ter um prejuízo, Exato, né? Ok. Doutora exatamente. Luciana, Oi. esses dias eu vi um caso também de um casal que perdeu o imóvel. Ou Hum, seja, eles ficaram nessa tentativa de que não vai dar nada, não vai dar nada, e perderam o imóvel. E eu sempre alerto as pessoas dizendo o seguinte: olha, financiamento imobiliário, você mora na casa do banco, não é sua casa. Muito embora você fale, é minha casa, não é sua casa. Enquanto tiver financiamento, a casa é da financeira, a casa é do banco. Nesse exato. caso, esse casal não deu mais tempo nem de recorrer e fazer nada. É rápido, assim que funciona mesmo? O banco ele pega o bem e vai para leilão? O que que acontece? Porque está a garantia lá. Então, assim, ele não precisa buscar bens, ele não precisa fazer nada. Está devendo, não pagou, entra com a execução, não pagou, executa a garantia vai, e simplesmente coloca em leilão. Então, é muito rápido. Então, as pessoas têm que tomar esse cuidado, né? Perceber o que que a pessoa pode fazer nessa situação. Que eu já vi muitas pessoas fazerem. Primeiro, ela pode fazer a portabilidade. Então,
tem Isso. muita gente que, por exemplo, quando eu comprei meu apartamento, eu troquei de um banco para outro, eu economizei 5 anos de parcela, Altemir, Show de bola. de um banco para outro. É um Eu tenho, absurdo. eu tenho alertado as pessoas que, principalmente contratos de financiamento imobiliário, são mais antigos, né? Sim, E a taxa de juros era outra que a Selic atual. A taxa de juros agora caiu muito. Então, a portabilidade, ela é um recurso fantástico. Em vez de sim, você entrar com revisional e tentar brigar, não. Pega uma outra instituição financeira e vê se ela quer comprar essa dívida, né? E exato. você leva esse financiamento para outro banco com um ganho como esse. Olha, 5 anos É, dá uma 60 alegria, meses, né? né? Dá uma É. alegria. Olha E, aí, entrou o doutor William Oliveira. Esse é fera, doutora Luciana. Estava lá em Portugal fazendo. Depois comenta aqui com a gente, aqui, Solange entrando. Gente, compartilhe com seus amigos que o Altemir, Prosa eu de tenho uma Finanças está coisa muito aqui para bom. falar para você. Eu quero oferecer o kit do escritório aqui para a pessoa que mais participar da nossa live até o final, tá? Você conhece o kit, Opa, né? muito bom, bonito. Gente, então coloca aqui ó, suas perguntas, comenta aí, fala da nossa live que está concorrendo um kit. Eu vou aproveitar então, olha aqui, ó. É, Doutora Luciana, quem é. então comentar também ganha um cofrinho. Aquele Ah, que cofrinho que legal, que seus filhos legal. ganharam, que ele é grande, bonito, Ah, ele é assim. maravilhoso, né? Muito legal aquele cofre, muito legal. E é importantíssimo nos dias de hoje, né? Para guardar mesmo, né? As pessoas têm que Sempre. aprender a poupar. Muito bem, É. aí com a pandemia, o que está acontecendo então? As pessoas estão sofrendo muito porque elas não estão conseguindo pagar suas dívidas. E eu recebi uma questão aqui que ela é bem emblemática, ela é intrincada, deixa eu explicar. A pessoa deve para um banco federal, tá? Para esse banco, deve empréstimo e deve o Uhum. limite do cheque especial. Já não consegue pagar o limite, o banco já não consegue debitar os empréstimos, a coisa já virou uma bola de neve. Se não bastasse isso, a pessoa fez um empréstimo numa financeira usando os cheques desse Banco Federal, dessa mesma Nossa, conta corrente. Aí o que acontece? O banco já não consegue cobrá-lo, porque ela já usou o limite do cheque especial, então não cai nem as parcelas do empréstimo. E agora vão cair cheques. O que eu falei para a pessoa, né, nessa pergunta foi: o cheque vai ser devolvido, né, porque ele tem uma linha lá, sem fundo, sim, ok? E daí já vai para o cadastro de emissão de cheque sem fundo. Então, sim. além do Serasa, que possivelmente o banco já colocou lá, agora essa financeira vai colocá-la. Se a financeira apresentar de novo, encerra a conta. Mas daí é um problema aqui também. Como é que vai encerrar uma conta que já está com problemas financeiros? Na verdade, o que que acontece, né? Bom, a financeira, pelo menos as poucas que eu imagino que ela não vai encerrar. Ela não vai reapresentar, porque senão ela não vai poder representar os outros cheques, né? Ela vai ficar sem. O que eu acho que o dono da dívida, né, o que ele deveria fazer é justamente portabilizar essa dívida para outro banco antes da dívida estourar, antes de Uhum, acontecer tudo uhum. isso. Por quê? Porque enquanto o nome dele não está sujo, ele consegue crédito em qualquer banco, né? Ele apresenta o Certo. lerite, ou apresenta o extrato, enquanto... Aí, o que ele faz? Ele portabiliza com um juro menor, né? E vai pagando esses cheques. Agora, é isso que eu falo. Eu acho que o grande problema das pessoas que têm essa bola de neve, elas não resolvem o negócio. Elas têm medo de resolver, elas ficam, né? Elas vão empurrando com a barriga e aí o negócio vai piorando, né? Então, é Uhum. aquilo que você falou, tem que ter mesmo uma pessoa, né, um amigo, uma pessoa que realmente entenda e que oriente mesmo, olha, faça assim, faça assado, não tenha vergonha, né? Muitas vezes eu recebi pessoas lá no escritório que deviam e ficaram todas em vergonha. Eu falei, gente, mas quanta gente, quantas pessoas no mundo já Doutora deveram? Luciana, Vai ser a primeira cê- nem a ma- última no mundo, né? mais, mais de 65% das famílias brasileiras estão endividadas. Então você não Não, está sozinho nesse mundo. não, e é um absurdo, porque isso é algo que eu não consigo entender, sabe, Altemir? Porque é um preconceito tão bobo, porque é Uhum. algo velado, por exemplo. Muitas pessoas às vezes não assistem lives sobre finanças porque podem achar que as pessoas vão achar que elas estão com dificuldade Com financeira. problemas, com dificuldade E não é financeira. nada disso. Ou se tiver, também Né? qual é o problema, né? Estão querendo resolver os seus problemas. Então, Exatamente.
é um absurdo tão grande toda essa situação, né? Toda esse sentimento que as pessoas têm, né? De não sei, O medo, né? De brasileiro, insegurança. o brasileiro, as pessoas mais humildes, eu falo, a única coisa que eles têm é o nome. Então, assim, eles ficam muito, mexem muito com a saúde emocional deles quando acontece algum problema desse. E assim, É, gente, deixa eu falar, derrapar nas finanças, eu já fiquei devendo. Eu já tive problemas com cartão, Shakespeare. A gente derrapa, acontece uma fatalidade, por exemplo, doença, pode contaminar suas finanças, né? Descontrole financeiro, em dado momento aí você tinha para receber um recurso e já gastou por conta e daí não recebe o recurso. Pode acontecer algum problema. E no caso da pandemia, está muito claro isso. As pessoas vão receber o 13º menor, porque o sim, 13º vai ser calculado com base nos dias trabalhados. Como sim. houve redução de horas de suspensão, vai receber menor. Teve gente que já gastou esse 13º, que já contava que eu ia ganhar esse 13º. Então, problemas financeiros acontecem. O que precisa, como você falou bem, doutora Luciana, é enfrentar. Porque é o Sim, seguinte, se você não enfrenta, você será enfrentado. O telefone exato. toca, a empresa de cobrança, o escritório de advocacia vai pressionar e vai tentar cobrar. No caso desse, que a gente recebeu essa pergunta aí, desse Banco Federal com esses cheques, aí tem uma segunda questão que surgiu um alerta aqui, né? Que é o seguinte, se a pessoa soltou esse cheque sem fundo, ela pode ser caracterizada como má-fé, como estelionato? O cheque sem fundo, ele é considerado crime, né? Mas Uhum. assim, o que que eu vou te dizer? Eu nunca Mas tem vi que uma ser pessoa. tem que provar que foi pensado mesmo, foi crime mesmo, foi uma ação, Exatamente, tem que né? ter o dolo, né? A intenção Isso. de. Quer dizer, se ele, entre aspas, provar que ele gostaria de pagar e não conseguiu, aí Uhum. né, ele se exime da pena. Eu, na verdade, nunca vi ninguém que foi processada, né, e que foi condenada a ficar preso por cheque sem fundo, né? Que tem coisa tão pior aqui nesse país, né? E que não acontece nada, E, então e seria não realmente, acontece nada. né? Ó, tem muita gente boa chegando aí, ó, o Herbert Fuchs, a Estela chegou, ó, o professor Jorge Luiz Prado aí, o Alisson, a Giane, gente, muita gente boa chegando aí. Olha só, Legal. doutora Luciana, então, nesse caso, eu acredito também que não dará grandes problemas, porque é o seguinte, quem fez o empréstimo baseado nos cheques, investigou essa pessoa e olhou que Sim, a situação financeira dela naquela época era boa e com certeza já sabia desse empréstimo em outros bancos, né? Com certeza. Então, sim, as financeiras, elas olham até um limite, um percentual de quanto a pessoa pode comprometer a sua renda, né? sim. Mas o alerta que eu gosto de dar para as pessoas aqui é: não caiam nesse golpe, então, de revisão de juros, porque não é bem assim, não funciona. Mas Sim, fique atento nas dívidas que você não pode deixar de pagar. Como a gente falou, exato. financiamento imobiliário é um problema. Financiamento de veículo é também porque pode dar busca e apreensão, né? Taxa de Exato. condomínio, com certeza. Impostos também? Impostos também, mas é algo que você pode levar um pouco mais para frente, porque tem vários parcelamentos especiais, né? O único imposto que tem que tomar muito cuidado é o IPTU, né? Que é Uhum, o imposto imobiliário sobre o bem que você mora, né? Mas uhum, também tem vários parcelamentos. Vamos dizer assim, hoje, o que é muito importante, vamos dizer, estou num momento super difícil, é a pensão alimentícia, que você tem que tomar muito cuidado, o condomínio, né? Eu digo assim que o condomínio e a pessoa alimentícia são as coisas mais importantes, né? E aí, claro, tem as questões morais, né? Que é o colégio do filho, que aí vem questões, né? Que aí tem uma ordem de grandeza para cada um, né? Mas questões jurídicas seriam essas, com certeza. com certeza. E nessa pandemia, a gente está vendo também o MEI, o pequeno comerciante, todos estão sofrendo. Sim, Todos estão sofrendo, né? Eles também podem consultar o seu escritório, podem pedir ajuda e verificar essa situação, porque nessa altura do campeonato, a pessoa física, ela deve para banco financeiro e tal. Mas o pequeno comerciante, o pequeno empresário, ele deve imposto, ele deve para fornecedor, ele também deve para banco, esse deve para muita gente.
Sim, com certeza, com certeza. Com certeza a gente atende, né, os pequenos empresários, os empreendedores, as startups, a gente pode ajudar com certeza. Outra questão, Altemir, é com relação àquela questão que a gente comentou também de portabilizar, mas também de Uhum, renegociar um prazo maior das dívidas, né? Isso também pode ser feito. Olha, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo pagar 3 mil, 4 mil por mês, então vou aumentar o prazo e vou pagar menos. Isso também é possível negociar no banco, né? uhum. A Tem uma Carla colocou aqui, ó, em relação ao condomínio, é enviado uma notificação? Sim, naturalmente a administradora do condomínio tem que lhe informar, tem que avisar. Mas possivelmente eles já estão nas tratativas de fazer alguma coisa. sim, Então, Carla, se você está com o condomínio atrasado, fique atenta, porque quando você menos espera, você já recebe uma ação. é. E o que é importante dizer para a Carla é assim, é importante sempre a gente negociar antes de chegar numa ação, porque depois da ação, aí você vai ter que reembolsar as custas que o condomínio gastou para entrar com a ação e os honorários. Então, por exemplo, os honorários geralmente é no mínimo 10%. Então, por exemplo, se você está devendo 2 mil reais de condomínio, você vai pagar no mínimo 2.200, né? Que é os Hum, 200 dos honorários. E mais as custas. Então, sempre tentar negociar, né? Porque os condomínios negociam, né? Se negociam durante o processo, quem dirá? Claro que negociam antes do processo. Então, é muito importante estar buscando administrador, até porque eu acho que é uma questão até de cordialidade, né? De você estar isso. ali com os teus colegas, o teu dia a dia ali, acho que fica muito mais adequado também você já negociar isso na administradora do que ter que aguardar uma ação judicial, né? Que é a demonstração de boa-fé, né? Uma Exato. demonstração, né? Mas vamos lá, doutora Luciana. Tem gente que me pergunta assim, professor, eu não estou conseguindo pagar o cartão de crédito, só que ele com muito esforço paga o cartão. Aí ele liga na administradora do cartão querendo renegociar e querendo, sei lá, reduzir, fazer alguma coisa. A atendente, que é de um telemarketing, ela já olha ali na tela do computador e vê que aquela pessoa está com o pagamento em dia. Então, o que Uhum. que ela acaba dizendo? Olha, não tem negócio, não tem renegociação, não posso fazer nada. Nesse caso, a maioria dos consultores financeiros recomenda o quê? Para de pagar o cartão. Porque no momento em que eu paro de pagar, aí eles telefonam para o cliente. Aí muda a via. Agora, a administradora do cartão liga para o cliente e agora sim começa a oferecer uma negociação. A senhora acha isso válido? Tem que brigar mesmo? Porque assim, enquanto está pagando, eles não dão atenção ao cliente. Eles não oferecem uma É, renegociação. eu acho assim que qualquer negociação de cartão de crédito, ela não é tão boa quanto de qualquer outro tipo de financiamento. Então, você parar de pagar, só que você vai pagar de juros, você parou de pagar é muito alto. Então, eu, né, como advogada, né, eu acho que você sabe, responderia muito melhor essa pergunta, Aldemir. Mas eu entendo que seria muito melhor você fazer um empréstimo, um juro menor e quitar o teu cartão, né? Do Uhum. que você esperar para negociar com o cartão. Eu, pelo menos, penso assim, né? Mas não sei né? Esse seria o meu ponto de vista como advogado. Isso. Eu tenho alertado o seguinte, que realmente você, se está insustentável financeiramente, você vai ter que escolher o que que você paga, o financiamento da casa, né, o condomínio paga essas taxas. E daí não paga o cartão, infelizmente, mas vai ter briga aí, vai ter uma boa negociação. Só que essa queda de braço, ela tem sido historicamente favorável ao consumidor. Sim, Porque enquanto está em dia, não há negociação. Mas é incrível como no dia seguinte que você não pagou, eles entram em contato oferecendo uma renegociação. A Daniela entrou aqui ó, com uma pergunta, doutora Luciana. Eu optei agora na pandemia de não pagar IPTU, pensando que em breve farão um acordo ou alguma facilidade. Daniele, você está fazendo uma aposta aqui, né, doutora Luciana? na verdade, ela foi orientada por uma advogada meio maluca aí. Na verdade, é que a advogada dela sabe que todo ano tem parcelamento de IPTU, sabe? A cada Uhum, 2, 3 anos existe o refis, né? uhum, Municipal e federal, né? Então, em razão disso, porque não sei se você já percebeu, sempre ano de eleição, né? Ano de uhum. eleição, sempre tem refis, sempre tem parcelamento especial, sempre tem exclusão de multa. Agora, é claro, você tem que ter a noção, por exemplo, eu conheço a minha cliente é daquelas.
que ela se compromete, ela vai lá e paga. Não é aquela cliente que fala assim, Uhum. eu vou pagar lá pra frente e não paga. Não, é aquela cliente que utiliza daquela oportunidade porque naquele momento não está valendo a pena. Então, é aquela coisa, aquela pessoa que sabe usar o dinheiro estrategicamente, eu acho que vale Aí a tudo pena, bem, vai tudo com bem. certeza. Mas assim, é incrível, até devido à pandemia, eu acredito que haverá uma enxurrada de renegociações no começo do próximo ano. Com Todo mundo, certeza. escola, IPTU, todo mundo vai É, tentar fazer alguma coisa. O único imposto que eu acho assim terrível, que eu não recomendo atrasar tudo, é o imposto de renda. sim, Porque eu sempre, eu já fiz declaração de imposto de renda, eu trabalhei com a minha irmã também no escritório de contabilidade, e é terrível, com o leão lá não tem negociação. é difícil. Entendeu? É Porque eles vão diferente. receber, não adianta, eles vão É, receber. Então, é, entre todos esses impostos aí, cuidado com o imposto de renda. É melhor você é. fazer certinho a tua declaração, pagar o que tem que pagar, porque se você receber uma notificação, esse vai custar caro, Exato, com certeza, com né? certeza. É. Doutora Luciana, vamos lá. Lembrando historicamente, qual foi um caso aí emblemático ou engraçado que você já atendeu, assim, em termos de... Eu tenho uns para contar, eu já conto uns aqui que foi muito engraçado quando eu fui dar aconselhamento, principalmente para casais. Aham. É, a gente tem vários, assim, a advocacia não tem muita coisa engraçada, viu? Tem coisa mais assim, como é que eu vou te dizer? Que a gente fala tá alívio. Eu tenho um caso, assim, que é um caso que eu amo, que eu fico emocionada, só de pensar, eu fico emocionada. Que é uma senhora que era empreendedora, né? E sabe aquela mulher, assim, que trabalha a vida inteira, que não tem filho, que não tem família, que Uhum. não tem vida pessoal, ela a vida inteira trabalhou, vivia para trabalhar. E, e aí ela teve uma situação que ela não pagava o imposto federal, né? Na verdade, ela pagava do jeito que ela achava que era o correto. Era Hum. sobre era uma base de cálculo diferente do que era Do que ela usava. do que a justiça entendia, do que a Receita Federal entendia que era o correto, né? Uhum. E na época ela foi autuada num valor assim, milhões, um valor assim bem considerável, né? E ela me achou porque, por acaso, eu era a única advogada do Brasil que tinha ganho essa tese, né? E tinha conseguido preventivamente liminar e vários clientes meus tinham essa tese para recolher, de fato, sobre essa base de cálculo. Só que, assim, o processo dela já estava meio perdido, né? E aí, Uhum. graças a Deus, foi um caso que, apesar de tudo, depois de anos, um dia ela chegou para mim, ligou e falou assim: eu não aguento mais, porque agora aconteceu isso, porque minha empresa está em brejo, eu não tenho nada na vida, meu Deus, eu trabalhei a vida inteira, eu não construí nada. E eu falei: não, vamos conversar, vamos conversar. E ela é uma cliente de São Paulo, vamos conversar. E aí, por acaso, naquela semana, eu fui ver o processo dela. Aí eu cheguei lá e falei para ela: olha, sei que você está reclamando que, né, que isso, que isso, mas assim, a gente ganhou a atuação, você não deve nada. Mas ela me abraçou de um jeito que eu falei, para mim, essa foi a maior emoção na minha vida como advogada. Eu falo assim, eu não lembro assim do momento tão especial na minha vida, né? Porque eu tinha um peso tão grande dos ombros. Parece assim que aquela decisão fez ela perceber que tudo valeu a pena, né? Porque aquilo lá ia tirar Ah, o tudo que prazer de ela viver. tinha. É, A pessoa fica sem chão, né? e assim, era uma coisa que eu realmente acreditava naquilo, né? Eu realmente acreditava naquela tese, né? Eu achava que que ela pagava corretamente, né? Então foi muito bonito, assim, sabe? Para mim foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive na advocacia. Ah, é muito bom quando a gente vê assim, os nossos clientes, né? Tendo um sucesso, né, em algum desses, algum caso. Um caso muito interessante foi atender uma pessoa que realmente ela errou, ela, ela, ela foi com muita vontade, né, e ela teve graves problemas financeiros. E um deles era com uma instituição financeira e o valor era alto mesmo. E até eu Uhum. nem imagino como é que aquela instituição financeira tinha dado aquele crédito para a pessoa. Mas aí aconteceu um revés na vida dela e a situação ainda piorou ainda mais. O que aconteceu? Eu falei, olha, você vai procurar um advogado, você vai tentar ganhar tempo. Eu falei, é isso que vamos conseguir, porque, infelizmente, vendo o contrato, vendo tudo que você assinou aqui,
as garantias, eles estão com Só que 100% mesmo. de ganho. Isso aqui. Não tem, mas eu falei assim, mas vamos ganhar tempo enquanto isso, enquanto briga, e vamos reduzir custos, vamos juntar dinheiro, tente sorrir. Eu falei, o mundo não é cinza, o mundo é colorido, a coisa vai melhorar. Eu falei, não pense que o seu mundo acabou, tá? Porque isso aqui lá na frente a gente ainda vai discutir, vamos com calma. E a doutora Luciana, ela foi fazendo a lição de casa. Foi lá, continuou trabalhando, continuou poupando, continuou guardando dinheiro. O que aconteceu? Um belo dia, o advogado dela ligou para mim. E ele ligava assim, morrendo de rir, né? Ele, é o seu Altemir? Então eu sou, a fulana me procurou, eu sou advogado dela. Eu tô ligando pro senhor dar notícia para ela. Eu falei, que notícia, meu amigo, né? O que que é? Quanto que vai ter que pagar? O que que eles proporam, tudo? Ele, não, o processo foi a revelia. A instituição não recorreu e o resumo da história, doutora Luciana. Ela Por isso que ganhou. eu falo de uns caras assim, aquilo não era para ganhar na justiça, mas ganhou, porque ela demonstrou boa fé, dizendo, olha, eu vou tentar, tal, tal. E o banco, não sei o que aconteceu lá, o banco perdeu o prazo e Olha ela só. ganhou o processo. E daí essa pessoa, o advogado me ligou para que eu desse essa notícia e foi muito gratificante dessa notícia. Eu falei, tá vendo o que que é você buscou alguém para se aconselhar na área financeira, pegou alguém que vai lhe ajudar nessa área e assim a sua vida melhorou. A vida dela foi outra a partir dali, doutora Luciana. Mas esse é um caso em quantos milhões, né? Esse não é É, tão comum de acontecer, né? é, Um outro caso foi que eu fui atender um casal e veio só a esposa. aham. E a esposa queria me falar quanto eles devem. Eu falei, não, não, não. Quando tiver vocês dois aqui, eu falo, não, não, meu marido não sabe. E se ele souber, vai dar separação. Vou ter que procurar, né, um advogado fazer. Eu falei, meu Deus do céu, menina, o que que aconteceu? Ela, infelizmente, eu tal. Eu falei, não tem jeito. Eu só vou atender os dois. Realmente, eu vou ter. E você vai ter que conversar. Eu falei, o problema já está feito. Eu falei, o problema já está feito. Eu acho que só agora convida ele para a reunião mesmo, mas já avisa ele que vai ser apresentado números. E foi o que aconteceu, doutora Luciana. Eu fui usado ali meio como alguém de Oba, paz. Não é minha área. Casamento, esse não é minha área. Minha área é números, né? Mas quase. eu achei interessante que ela acabou usando a reunião tudo para, eu digo o seguinte, abrir um armário. Saiu muita coisa dali, Nossa Senhora. né? É, Chora marido, chora esposa, chora todo mundo. Eu choro também. Ficou um negócio ali que resumo da história, né? A gente foi evoluindo e trabalhando as finanças, marido perdoou a esposa, e eu fiquei contente naquele caso, porque não foi só uma solução financeira, mas também envolveu uma solução matrimonial. olha Então, que assim, legal. são casos que eu guardo, assim, que eu falo, cara, que bacana, né? A gente acaba É, fazendo até mais do que a nossa área, mais do que a gente é proposto. com certeza, super. E é bem isso, né? Porque as demandas, as questões financeiras sempre envolvem um relacionamento também, o dia a dia, né? Essa questão financeira, como você falou mesmo, de um apartamento, da decisão de qual apartamento comprar, de qual carro comprar. Às vezes, né, o casal acaba escolhendo por um apartamento mais caro que não pode comprar porque um resolve, Uhum. né? Fala, não, vai ter que ser esse. Aí, então, tudo isso envolve muito também a questão familiar, né, Altemir? Então, acaba sempre E respingando, né, na questão a, a, co- a, emocional. com- a comunicação é tudo, a comunicação é tudo. É, Mas agora a gente tem um outro lado também. Nós temos mais alguns minutos e temos o outro lado. Doutora Luciana, também eu atendo casos de mulheres, principalmente mulheres, que acabaram se separando, uhum, mas elas não entraram na justiça contra o ex, contra o marido. E tá. elas estão no sufoco financeiro, né? Então elas fizeram um acordo na época, assinaram um documento lá e é incrível, porque o marido separa, vai embora, mas deixa a mulher com filhos. E Uhum. todas as despesas e tudo, e não dá uma pensão. E daí do meu lado, eu tenho que ver números. Então, olha o planejamento financeiro familiar. Eu vejo quanto que ela gasta de mercado, a escola das crianças, tudo aquilo, e eu vejo que ela tem que, com aquele salário, dar conta de muita coisa. E eu pergunto, isso aqui, não, 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 isso aqui, elas às vezes não querem mexer. Nesse ponto, doutora Luciana, o emocional atrapalha? Bastante, né? Bastante. Porque uma demanda familiar, uma demanda contra ex-marido é algo realmente muito delicado, né? É algo que realmente traz
um passivo emocional, às vezes, muito maior do que o Isso. financeiro, né? Envolve Aham. filhos e tudo. Então, a gente percebe mesmo que, vejo, por exemplo, eu, como advogado, no começo a gente fazia ações de família, hoje a gente não faz mais, porque Uhum. realmente a ação de família é algo muito pesado, né? Você trata das questões mais íntimas das pessoas, então as pessoas muitas vezes evitam, né? Mas embora evitem, né? Eu sou super a favor, eu acho que as pessoas têm que atrás, até porque você não está, você está evitando, mas você está deixando um direito do teu filho, né? Você está deixando, Isso. os seus filhos estão deixando de ter, às vezes, uma condição de vida Uhum. melhor por uma questão, né? Por um orgulho seu, muitas vezes. Então, eu acho que também não é Isso. adequado, né? Doutora Luciana, você falou duas coisas muito importantes. O passivo emocional, que já aconteceu, e ele é muito de lembrança, mas daí tem esse lado aí que é o orgulho. Infelizmente, às vezes eu estou atendendo algumas mulheres e elas têm um pouco de orgulho, tipo, não, eu dou conta, eu falo, pois é, mas e os filhos? É que, na verdade, ela está tirando como se não existissem esses filhos, mas eles existem. E eles vão ter que ter uma vida, vão ter que ter uma faculdade, vão ter muita coisa ali pela frente, né? Deixa eu ver Sim. aqui, deixa eu dar uma pausa aqui que tem lá, vamos lá. Oi, doutora, estou num sufoco, desempregada e esse ano não consegui parar nem ver e mandei e-mail, tal, para negociar, nem querem que eu pague esse ano e desativar. Não deu para entender muito a pergunta aqui, doutora Luciana. Eu até vou ler no Deixa eu ver. computador, porque aqui Estou ali no eu enxergo sufoco melhor. desempregada e se eu não conseguir parar meu, vai pagar talvez meu. CRN, será que é algum Deve conselho? ser nutricionista, né? Para Ah, negociar o desativados. conselho. Querem que eu Uhum. pague esse ano para desativar. Ah, tá. Uhum. Entendi. O que acontece? Depois que vence, infelizmente, você tem que pagar. Você tem que sempre cancelar o que venceu. Antes. Uhum. Infelizmente. Então, o que você vai ter que fazer é ou notifica de que você, a partir desse momento, quer cancelar um documento, né? E porque assim, na verdade, eles não poderiam de forma alguma negar o cancelamento porque você está devendo. Né? Notifica, faz uma notificação no conselho e assim que você puder, você paga. Tá? Eu acho que Uhum. isso seria o mais adequado a fazer. E eu vou te falar, entra num site chamado consumidor.gov.br, coloca É, lá sua reclamação também, porque, de novo, gente, a pandemia trouxe um algo a mais aqui, tá? Que é o imponderável, né? Que aconteceu na vida de todo mundo. Então, tudo agora entra assim em negociação. Vale a pena. Eu acho que também até os conselhos vão ter que renegociar. Todo mundo vai ser mais flexível e tem que ser, senão esse sim. mundo vai ficar insustentável se todo mundo cobrar a ferro e fogo, né? E tem que tomar cuidado também, a Altemir ela colocou, porque geralmente as pessoas que são prestadoras de serviço, por exemplo, nutricionista, advogado, se tem alvará na prefeitura e Ah, não é. cancela, a prefeitura cobra, tá? Também cobra. Anualmente aquele alvará. Então tem que tomar cuidado. Ó, deixei de prestar serviços como nutricionista, deixei de prestar serviços como advogada, como engenheira. Qualquer, né, como autônoma, você tem que avisar, porque senão todo ano você vai ficar com uma dívida ali. Quando você vê, você está devendo um monte na prefeitura Exatamente, já e não sabe. notifica e já toma as precauções. O nosso Exato. tempo voou, passa muito rápido. Por isso que eu Passa. gosto aqui do Prosa de Finanças. Hoje a minha querida amiga convidada, a doutora Luciana, a gente falou de muitas coisas aqui, voltamos no tempo, falamos, né, É, de atendimentos. Doutora Luciana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, falasse um pouco da sua experiência e do seu escritório. ai, obrigada. Bom, quero agradecer primeiro a você, Altemir, pelo convite, dizer que sempre é um prazer estar com você conversando, né? Sempre a gente se agrega, acho muito legal aí a nossa parceria. Agradecer a todos vocês pelas perguntas e dizer que eu estou à disposição, que o escritório está à disposição para ajudar sempre que vocês precisarem. E sempre lembre que sempre existe uma saída. Não se desesperem que a saída sempre existe. Ótimo. Então entra lá, qual que é o site? Lima Lopes? limalopes.com.br. Ótimo. Olha aí, ó, foi sensacional, a Rosa colocou, a Nádia, E a aí, para Cláudia quem que entrou nós agora. vamos, para quem vai brinde, Altemir? Depois eu Para preciso quem que o vai o Daí mande. brinde, gente?
Vamos lá, teve gente aqui que participou bastante aqui. Isso, Vamos ver aí aqui. pede para mandar no teu, talvez no teu direct, né, o endereço para a gente poder encaminhar. Gente, eu tô pensando Ó, aqui, olha a só, Leda disse a que tem um gente cofrinho vai. teu. Tem, que legal! É, Ele é muito, o muito bom. Marcel também entrou aí, nosso colega de A trabalho. Nádia, a Nádia é uma professora maravilhosa, não dá para dar o presente para ela, porque é lá do Ceará, né, Nádia? Faz um projeto de educação financeira na escola, maravilhoso, lindo. Mas vamos dar um presente aqui, então, doutora Luciana, para a moça do CRN aqui, a Jucos. Me passa o seu nome aqui depois, Jucos tá nutricionista. Isso, Ju, Ju Costa, olha isso. como eu sou analógico, é Ju, Ju, você ganha um presente lá da doutora Luciana Lima Lopes, ok? E nós temos aqui mais alguém, vamos lá. Não vou dar para Dani, porque é lá da Nova Zelândia, tá? Muito longe. Ó, Um Dani, abraço para merece, Roseli Dani, Maier também. mas não, né? Ó, o Fabiano também de lá, tá? Mas vamos lá. Doutora Luciana, ajuda a escolher alguém para ganhar o cofrinho aí. Ai, Me meu Deus ajuda do ali nos nomes. céu. Enquanto Posso, isso, gente, prosa de posso dar finanças toda para terça, Daniele quinta e Tomé, sábado. que participou também? Combinado. Daniele, me passa aí. Daniele, entra em contato comigo, você ganhou o cofrinho. Isso, Daniele, Tomé? Tomé. Você vai entregar para mim, porque ela não é daqui, ela é de São Paulo, mas eu encaminho para ela, me Então, comprometo. encaminho para você. Gente, terminamos hoje mais um Prosa de Finanças, que foi fantástico, o tempo voou. A doutora Luciana volta, ela é parceira, e toda terça, quinta e sábado, 20 horas, eu convido um amigo para a gente falar desse tema educação financeira e trago um especialista. A especialista de hoje, doutora Luciana. A Nádia falou, mais longe lá, será? Gente, muito obrigado por você ter participado, compartilhe com seus amigos. Essa live fica gravada no IGTV, ok? Rosa, boa noite, obrigado. Obrigada, Gente, que bom que Rosa. você Beijão. participou. Nádia, os livros estão chegando para os seus alunos aí, logo chega. Carla, Ju, uma boa noite. Gente, então estamos aqui encerrando mais uma live. Que bom que vocês gostaram, que bom que vocês participaram. O tema é vasto, a gente poderia ficar a noite inteira falando, tem muito assunto. É Doutora verdade. Luciana, muito obrigado pela sua Felicidades, boa noite participação. para todos. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem Até com mais. Deus. Tchau, Tchau, gente. tchau.